Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô.
Salve galera, beleza pura com vocês? Que coisa boa, meu povo, nós estamos como? Estamos aqui, primeiro domingo do mês, e você já sabe, né? Primeiro domingo do mês tem atualidades do mês anterior. Então, e essa atualidades agora que eu tô falando para vocês, ó, aqui, novembro, isso. Atualidades mês novembro, isso mesmo, galerinha. O que rolou em novembro, professor? O que rolou em novembro? Veja você, o que rolou em novembro que merece o meu, o seu, o nosso destaque. Exatamente. Bem, se você tá aqui comigo, tá novo aqui na casa, vem chegando pra cá devagarzinho. Por quê, galera? Porque tem você para assinante também. Você que é assinante, você já sabe que você tem acesso ilimitado a todo o material aqui do portal do Tribo, certo? E mais nosso material de atualidades. Agora você que não é assinante, se liga. Aqui, ó, na descrição do nosso vídeo, você tem várias informações que vão te ajudar e vão te levar a se tornar um nosso assinante também. Tá? Por quê? Porque nessa atualidade do mês, eu não vou estar colocando tudo aqui para você no YouTube agora gratuitamente, né? Ou seja, aqui no nosso YouTube. Eu vou disponibilizar uma parte para você, depois eu vou jogar você lá pro nosso canal, lá pro nosso site. Então você vai ter acesso ilimitado por lá, tá bom? Então se liga nisso, vem comigo. Nós vamos estar começando aqui nossa pegada. E aí, é claro, você vai lá pro nosso site depois. Aí você vai ter acesso ilimitado. Mas enquanto isso, quero que você fique aqui curtindo. Pega sua cadernetinha, pega sua água, vem para cá também. Pega seu caderninho, vem para cá também. Canetinha na mão, tudo pronto, professor. Tô pronto. Então vem comigo. Primeiro ponto nosso, então, de atualidades do mês de novembro aí, ó, que a gente já tem para informar para você, eu já destaco logo aqui de cara, certo? Pronto, olha ele aí já. Brasil, vamos começar com o Brasil, né? Vamos. Fatos importantes, fatos que marcaram aqui pra gente também. Comecei na área de educação. Para você que está na pegada de atualidades conosco, sabe que a gente tem várias temáticas, né? Já estou acostumado aqui também. Você que está chegando agora, não tem problema não. Nessa primeira ideia aqui, turma, eu estou destacando essa ideia de educação para nós. Pronto, olha aí. Uso das notas do Enem para faculdades no exterior. Isso aqui é novidade, está só ampliando essa ideia, né, gente? Bem, crescente reconhecimento do Enem como padrão internacional de avaliação nós estamos tendo. Acordo de cooperação com universidades portuguesas, como a Universidade de Coimbra. Então, automaticamente, nossos alunos agora, eles podem, né, alçar voos mais longos, e mais longes também, né, voos mais longe, que é como esse uso da nota do Enem. O Exame Nacional de Ensino Médio, ele ganhou uma repercussão muito boa no Brasil e no mundo, e pela forma de avaliação. Então, é uma estrutura muito boa, é uma forma de cobrança do aluno de uma maneira que o aluno realmente ele aprende, realmente o aluno tem uma perspectiva muito boa de aprendizado, e o feedback, né? Então é um termômetro bacana e portas abertas para as nossas universidades do Brasil e agora fora do Brasil, cito o caso de Portugal. Mas não só isso, ó, países e instituições que aceitam o Enem. Vamos lá, Portugal, mais de 50 universidades reconhecem a pontuação do Enem. França, algumas instituições aceitam o exame como parte do processo seletivo, olha que interessante. Reino Unido e Estados Unidos, casos isolados de reconhecimento em programas específicos, tá? Então, se tem algum programa específico, aí você pode estar já se informando no próprio portal do MEC, né? Portal do MEC, contexto ligado ao Enem, ele já dá esse feedback legal pra gente aí. Legal é isso, ele já dá essa noção boa mesmo. E ali você fala, não, eu quero pegar esse programa aqui, eu quero ir lá para o Reino Unido, quero ir para os Estados Unidos, aí você tem que focar mesmo naquilo que você quer. Então tá aí essa dica de ouro, já para você estar atento a isso aí. Benefícios, redução de custos, né, com processos seletivos internacionais, ampliação do acesso à educação internacional também, né, então tá aí. E os desafios começa aqui, ó, necessidade de certificação de proficiência em língua estrangeira, né, TOEFL e IELTS, né? Custos de vida elevados em países estrangeiros também. E ainda mais se você falar de um país como os Estados Unidos, o custo de vida eleva um pouco mais. Aí você, pô, professor, então acaba ficando mais para pessoas que têm talvez um poder aquisitivo. Não necessariamente. Eu vejo que você pode estar conseguindo uma bolsa de estudo, uma boa universidade federal, uma boa universidade europeia, os Estados Unidos, que seja, né, nesse caso também. E realmente você ainda pode apelar para financiamentos, né?
financiamentos, por que não? Aí tem que ver a cotação do FIES. Se o FIES ele também vai ser extensivo para você fora daqui, né? Se for público ou não, tudo isso. Porque o FIES também está lembrando que você sabe que você tem um financiamento com o Enem, se você não conseguir uma boa nota para entrar na universidade pública, não deu, não chegou ali, mas você tendo FIES, você com uma nota no Enem, ela pode gerar um desconto bom e até mesmo, dependendo do recurso, FIES, dependendo da renda da pessoa. Então, são vários mecanismos, né, que nós temos ali também. Então, são portas que se abriram. O que mais? Aqui, ó. Falou de Brasil, tem América Latina, né, professor? Tem. Taxa de fecundidade da América Latina, panorama geral nosso, né? A América Latina ela apresenta uma das maiores variações em taxa de fecundidade globalmente. Indicadores, né, refletem disparidades econômicas, culturais e sociais também, que nós temos ali, já começa por aí, né, gente, para você estar olhando. Então, ou seja, pessoal, vamos lá. Então, aí temos a questão, como eu acabei de colocar para vocês, indicadores, né, panorama geral, e também chama atenção aqui, ó, observar comigo a ideia nossa de país com maiores taxas de fecundidade também. Então, nós temos Haiti, Bolívia e Guatemala, e aí acaba pegando Brasil e mundo, né, também. Só assim, essa aqui é a ideia mais fronteiriça nossa, um pouquinho aqui de trazer um pouco de tudo. Fatores: baixa educação, acesso limitado a métodos contraceptivos e forte influência religiosa. Países com menores taxas de fecundidade: Uruguai, Cuba e Chile. Fatores: maior educação feminina, políticas públicas de controle populacional e maior acesso à saúde também, né? Então você vê, com menores taxas de fecundidade. E aí o pessoal muita gente fala, Cuba e tal, criticam Cuba, mas menores taxas de fecundidade, né, gente? Por que lá? Por que isso? Olha aí, ó. Deixa eu dar esse outro destaque aqui, ó. Maior educação feminina, políticas públicas de controle populacional e maior acesso à saúde. Professor, mas aí ele falou das políticas públicas de controle, né? Isso. Você vê, um país como o Brasil, por exemplo, um país como o Brasil, Guatemala, Bolívia, não tem. Você tem uma referência interessantíssima, um país como China, mas olha aí, controle de natalidade quando a gente pega um Uruguai da vida, uma Cuba da vida. Chile. Existe isso, né? Impacto da diferença: envelhecimento populacional, pressão sobre a previdência, né, em países com taxas baixas, com certeza, né? Explosão demográfica, desafios futuros e serviços em países com altas taxas. Gente, essa questão da explosão demográfica, envelhecimento, ela é muito preocupante. O Brasil hoje, ele está com uma sobra, né? Sobra que eu digo porque a gente está com uma sobrinha aí de questão da taxa de natalidade e envelhecimento. Então a gente consegue envelhecer, a gente está tendo, né, um envelhecimento, claro, mas chegando no futuro ainda suportamos, né? Mas 50, 60 anos, nós não vamos ter mais gordura para queimar, não. A população vai nascer menos, a taxa de natalidade vai reduzir e a população está mais o quê? Mais envelhecida. Isso é fato, não tem para onde correr isso aí não, tá? Então são dados, e eu trago essa ideia da América Latina, justamente para a gente já ver o que está como reflexo aqui. Educação básica no Brasil, é bom lembrar sempre também, né? Desafios em regiões com baixo IDH, lembra? Índice de Desenvolvimento Humano, para quem esqueceu, eu vou colocar aqui, ó. Pronto, desenvolvimento humano. Exemplo, intermediários em cidades como Fernando Falcão, Maranhão, afetando alunos durante eleições e feriados também. Então, olha que interessantíssimo, né? Desafios da região com baixo IDH. Exemplo, intermediário em cidades como Fernando Falcão, afetando alunos durante eleições e feriados nesse contexto. Porque aqui você pega o índice, ele tem a ver com educação, né, galera, também. Renda per capita. O
que ele quer dizer? O que eu quero dizer com isso aí, galera? Que o IDH ele trabalha em cima da educação, tempo que se passa na escola, renda per capita, por cabeça, por pessoa e longevidade, que é a expectativa de vida nesse contexto nosso aí. Então, aonde você está conseguindo chegar? Aonde está se vivendo mais? Alguns estados, alguns municípios, principalmente, sentem muito isso. A falta de renda, educação básica, investimento sério, né? Boas práticas, documentário do BBC destaca municípios com boas notas no IDEB, como Sobral e Ceará, que é um exemplo disso. Gente, BBC, eu gosto sempre de destacar isso aqui, chamada BBC Brasil. Pronto. Aqui você pode entrar direto lá no site da BBC Brasil. Você pode colocar igual eu coloquei ali, ó, BBC Brasil. Puf, joga e remete para lá. É bom demais, galera, que facilita muito sua vida, viu? Que aí você vai pegar um documentáriozinho sobre isso, boas notas como Sobral. O que o pessoal do Sobral tá fazendo para dar certo? Você já estava vendo esse documentário, alguns outros ligados. Os caras não estão inventando a roda, viu, gente? Lá você chegar à escola, sentar, estudar, se dedicar. Simples. Né? Então, não há muita invenção. Celulares, na hora certa. Né? Na hora certa, com a pesquisa, dependendo da aula também, não é toda aula não. E entra também a coisa básica. É quando você trabalha, por exemplo, com o básico. Vamos ensinar os meninos a ler e a escrever. Basicamente, ensinar a ler e escrever. Vamos começar daí já. Ó. Lendo e escrevendo. Outro aspecto importante para lembrarmos também nesse cenário nosso, além do ler e do escrever. Matemática básica. Primeira coisinha, 4 operações. Pega as 4 operações. Já inicia dali. E aí sim, você vai desenvolver outros mecanismos, como o contexto, entre aspas, né, a ideia de raciocínio lógico, por exemplo, né, um aprofundamento de determinadas áreas de conhecimento também. Tudo isso juntas. E qual foi o segredo, então, de Sobral? Eles estão justamente fazendo isso, o básico. O básico, para aí sim, incrementar o conteúdo, leitura. Vamos usar de políglota portuguesa, escrevendo bem, comunicando-se bem, interpretando fatos, leitura. Com isso você desenvolve vários outros caminhos da sua mente. Então, tá aí. Recomendo, dá uma lida, dá uma assistida nesse documentário, você vai gostar. Educação básica no Brasil ainda, desafio aqui pra gente também nesse contexto nosso. Opa, aqui, isso. Ainda destacando aqui o G20, coloquei aqui pra gente, dentro desse âmbito de política, porque o lado da política também é muito forte, né, pessoal? Sim, pessoal. Quando a gente se trata do contexto político brasileiro, a gente tem uma referência muito interessante do país, digamos assim, como um todo, né? Hoje o país é um dos países nossos, né, mais investe dentro da área. Se fala muito de meio ambiente, então, assim, é verdade, o meio ambiente ele é a prata, né, o ouro, melhor dizendo, né? E aqui eu destaco políticas, né, internacionais, principais temas do G20 no Brasil. Peguei o foco do Brasil, porque nós tivemos o G20 esse ano, né, sendo discutido. E aqui no Brasil, né, pessoal? Aqui no Brasil, ó, fome e pobreza, criação de aliança global, conquistada pelo Brasil, debate sobre escala de trabalho, direitos dos trabalhadores, né, tudo isso, e conflitos globais também. Acabei englobando esse ponto. Então, o que se destacou aí? Fome e pobreza. Aquele discurso para tentarmos sair da zona de insegurança alimentar. O Brasil, há 2 anos atrás, estávamos vivendo esse contexto da insegurança alimentar. Então, tivemos que dar uma upgrade nessa ideia, mudança nessa ideia. E investimos em políticas sociais. De fato. Debate sobre escalas de trabalho e direitos dos trabalhadores também. Então, pegamos pesado em cima disso aí, né, turma? Debate sobre escala de trabalho, direitos dos trabalhadores. É uma discussão que eu vou colocar já com vocês, aquela escala 6x1, para discutir tudo. Conflitos globais, né, Ucrânia e Gaza, continua. O Brasil é um país que falou sobre isso. É claro que o Lula, em alguns momentos, falou até demais, né, quando ele critica Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro israelense, falando a respeito do contexto de que ele comparou ele ao nazista, né? Então, surreal, o Brasil ele vacilou nesse discurso, nesse debate. Resultado do G20. Ó.
Declaração final, compromisso econômico, sim. E adesão tardia da Argentina a propostas lideradas pelo Brasil. É justamente essas propostas, tanto no âmbito ambiental quanto no âmbito econômico. Né? Agora, lembrando a vocês que quando a gente fala da figura de Donald Trump, não vai ser fácil. Né? E outra, o Javier Milei, que é o presidente argentino, ele hoje tem uma outra prerrogativa, né, professor? Ele tem uma prerrogativa. Ainda mais com a entrada do Trump no poder, o retorno de Trump ao poder, você lembra automaticamente que ele vai crescer para o Brasil, vai crescer para os países de contexto esquerdista, como país, ele vai mudar o perfil dele, vai mudar o perfil, ele vai com tudo, vai discutir, vai debater e talvez voltar atrás, né? Ainda mais um ponto que o Brasil levanta muito, que é a questão ambiental. Ressalto isso aí para você. E outro detalhe interessante também, o Brasil, gente, ele é uma liderança mundial. Uma liderança mundial, o ano que vem, o ano de 2025, nós vamos estar falando sobre a questão da COP30 no Brasil. E vai ser uma pancada para o mundo, né? E para o Brasil também. Donald Trump, falando nele, né? Donald Trump em relação ao Brasil e Estados Unidos, olha aí. Impactos da vitória de Trump, né? Reações no mercado financeiro, valorização do dólar, subiu, né? Reflexo do governo brasileiro, incluindo apoio de bolsonaristas. Mas, olha, vou falar para vocês uma reflexão que muito me chamou a atenção. Foi a reflexão do ex-presidente Michel Temer. Michel Temer falou, olha, um estadista como o Trump, como o Brasil, tem que dar exemplo. E outra coisa, não adianta você gostar do candidato, gostar do fulano X. Ah, eu gosto do Lula, pessoa maravilhosa, pessoa de bom coração. Não gosto do Lula. Não gosto do Trump. Não interessa. O Trump e o Lula não serão amigos, não são amigos. Eles são presidentes, são estadistas. Eles têm que fazer acordos comerciais entre seus países. E o que ancora a economia brasileira ligada ao contexto dos Estados Unidos? A situação do dólar. Olha que eu destaco aí, ó. Dólar subiu. Para a linha de exportação, quem vende, show de bola. Quem compra, tá difícil. Produtos importados decolaram, né, professor? Decolaram. E não tá fácil. Então tem esse detalhe. Agora, Brasil e China estão discutindo fazer negócios com real e o yuan, a moeda chinesa. Cotação em cima disso. E largar o dólar de lado. Aí, ou seja, o Brasil nem isso mais vai depender dos Estados Unidos para fazer negócios com um país como China, por exemplo, que é um país de peso gigante. Né? Repercussões, debate sobre democracia e polarização política no Brasil. Isso vem com tudo, né, professor? Vem. Esse debate, essa discussão, desse contexto da polarização do Brasil, gente, muito nos preocupa. Muito, muito, muito nos preocupa. Até porque o país, ele hoje, né, ele precisa ter esse feedback a respeito da polarização. Lembrando, a polarização começou lá atrás com Aécio Neves e Dilma Rousseff. Não é novidade, não é novidade. Não é novidade. Então, só para a gente ter uma noção do que eu estou falando aí. O que mais, professor? Vamos lá. Então, nós temos aqui também Amazônia, no fundo do mar. Características, habitat submarino de alta diversidade biológica, gente, nós estamos vivenciando. Localizado em áreas de recifes profundos também no Brasil, sim. Que é aquela questão, a importância de tudo isso, gente, é papel sem equilíbrio ecológico global, e estudos indicam potencial para descoberta de novas espécies também. O Brasil, a costa brasileira é uma costa muito, muito vasta, né? Já começa por aí, costa muito ampla. Então, quando a gente fala de Amazônia no fundo do mar, nós estamos falando de N espécies, né? Que devem ser trabalhadas, que devem ser estudadas, pesquisadas. E hoje nós corremos vários riscos, né? Inclusive a questão dos lixões, dos lixões em alto mar mesmo. Você tem ilha de plástico lá no Pacífico. Então, essa congruência, tudo que está indo, né? Em volta, indo mesmo para o caminho ambiental, para o caminho de não ser reutilizado, reciclado, isso nos incomoda. E a Amazônia no fundo do mar é justamente essa ideia. Como é que anda a fauna e flora marinha no litoral brasileiro. Você sabe que no mundo afora o pessoal acaba construindo
locais para conseguir recuperar a fauna e flora marinha. Recifes, né? Recifes artificiais. Debate sobre racismo no Brasil vem à tona de novo no mês de novembro. Né? Figura histórica e representatividade, mulheres negras na formação cultural brasileira. Machado de Assis, o debate sobre sua negritude. Nilo Peçanha, primeiro presidente negro. Políticas contemporâneas. Políticas de cotas e avanços em representatividade. Nós estamos vivenciando isso muito hoje, né? A questão das cotas, as questões das cotas no Brasil, ano a ano, elas são revisitadas, são refeitas, são rediscutidas. Fantástico isso, né? Por quê? Porque você tem que fazer adequação. Não adianta termos a cota e não renová-la, não atualizá-la. Porque as pessoas elas vão se acomodando. Né? O sistema de cotas ele precisa ser refeito o tempo todo, adequando realidades. Né? Nós temos, além só de cota racial, nós temos cotas de escolas públicas também, tem vários mecanismos, né, aí por trás disso. Chama atenção para isso também. Tá? Então, atenção mesmo a esse ponto. Isso dentro da área social. Só lembrando para você. Essa pegada de sociedade, a gente trabalha muito forte com ela aí também. Beleza? Pessoal, você que está comigo aqui ao vivo agora no YouTube, deixa seu like comigo, fica tranquilo. Professor, eu quero acompanhar a aula toda. Corre, aqui na descrição desse vídeo tem o nosso link que vai te remeter lá para o site do Tribo Concursos. Adquira, que você vai acompanhar comigo, vai continuar me acompanhando aqui. Dá tempo, dá tempo. Tá? Então, se você não fez a assinatura, faça agora. Eu vou te dar mais 2 minutos para você fazer a assinatura, que eu vou cortar direto para o nosso site. E aí, quem é assinante, acompanha comigo ao vivo de lá, tá bom? Ah, professor, não vai dar tempo. Calma. Se você não der tempo, vai ficar lá fica gravado na íntegra no nosso site. Eu vou pegar uma ideia econômica aqui, de economia. Black Friday e consumo, né? Alguns chamam de Black Fraud, né, professor? Estratégias no Brasil. Crescimento de golpes digitais, uso de inteligência artificial. Tá? Dicas para planejamento financeiro, né? Nós temos aí. E verificação de confirmação dos vendedores também. Tudo isso, gente, são mecanismos que você pode evitar com a questão da Black Fraud, digamos assim, né? Muita coisa comprada pela internet, as pessoas elas conseguem filtrar antes, né? Mas a gente cai em golpe, cai esparrela, né? Na verdade, o cara que criou o golpe, né, o estelionatário, ele tem tempo e muito tempo. Muitas vezes ele está até dentro do sistema prisional, ali criando o golpe. E aí ele tem alguém por trás dele que vai fazer tudo isso, né? Essa tecnologia, vai entrar em contato com a gente, vai falar conosco, muitas vezes vai ligar. Você vai entrar no site dos caras, olha assim o site deles, caramba, real. Você lembra que um tempo atrás a Americana foi fraudado, o site da Americana. Muita gente achou que estava comprando no site oficial da Americana e não estava. Estava comprando no site pirata, né? Ou seja, um site fake. Que aí o cara estava roubando por milhares de reais ali por trás de tudo isso. E olha que a Americana não está muito boa das pernas, né? Tem esse detalhe. E o uso da inteligência artificial também para os consumidores cresceu muito. Então a gente tem vários mecanismos hoje que as pessoas têm que filtrar muito, pesquisar muito bem para saber se aquilo é real. Se aquilo realmente é real. Se tem alguém ali de fato falando com você ou se é uma inteligência artificial em prol de dar um golpe na gente. Tudo isso tem que pensar o tempo todo. Então por isso que é interessante, dicas para compras seguras, né? Planejamento financeiro, primeira coisa é essa. Você vai gostar, uma ideia de mecanismo interessante, cartão de crédito. Hoje está tudo no nosso celular, beleza. E você tem como você fazer um cartão virtual provisório. Você faz um cartão só para aquela compra. Vamos dar exemplo. Essa compra aqui eu quero parcelar, tal. Ela está me dando R$400 a compra. Você entra aqui no seu aplicativo rapidamente, vai lá e coloca a sua compra, o seu cartão virtual com o limite de R$400. Por quê? Porque você criou aquele limite só para aquela compra. Comprou, o limite do cartão zerou. E você pode desfazer o cartão. Atualiza ele lá, muda o número dele completamente. Então olha só que segurança que a gente passa a ter. Muito mais, né?
Isso é o que a gente chama de planejamento financeiro, compra segura, né? Verificação da confirmação dos vendedores também, né? Locais, tá comprando direitinho, tá tudo certo? Sim, é o mecanismo, tá bom? E agora eu vou avançar para outra parte nova, que é saúde mental em profissões específicas, gente. Veterinários, alta taxa de estresse e risco de suicídio. Importância do suporte psicológico sempre, né, gente? Outras profissões, saúde mental com desafio em carreiras de alta pressão também. Aqui, ó. Policial, médico. Peguei policial, médico e professor, gente. Caraca, professor, tá todo mundo. Essa galera é principalmente muito risco, né? E lembrando a você que são carreiras que você está lidando com pessoas o tempo todo. É o tempo todo lidando com gente, né? Lidando com gente o tempo todo. Isso te leva um grau de estresse muito grande, né, gente? Muito grande mesmo. O tempo todo. Então tem os pontos, né, como eu falei para vocês, a respeito dessas profissões. O estresse é altíssimo, né, todas essas aí, várias, né, mas a gente tem, quando você lidar com pessoas o tempo todo, a gente acaba tendo essa percepção do risco, né, de estresse mental, saúde mental, e nesses últimos anos a gente está tendo essa percepção cada vez mais. Né? O que mais, professor? Vamos lá. Aqui eu destaco ainda. Ponto X, hein? Bolsonaro e golpe de Estado, galera. Isso aqui é o que é na mídia, tá, gente? Novembro foi tenso. Investigação e implicações. Relatórios da PF apontam intenção de golpe e envolvimento de lideranças políticas e militares. Próximos passos, encaminhamento ao STF e possíveis denúncias, né? Lembrando que o inquérito, gente, ele avançou muito nesse ponto, né, pessoal? Sim, o relatório da PF ele foi bem decisivo. É claro que agora você tem que partir para a ação de inquérito, chamada e tal. E o ex-presidente recente agora, aí, essa última semana de novembro, ele falou, olha, eu fiquei sabendo, ele falou que pensou sim em decretar um estado de sítio, por isso que ele defende a anistia. Ele falou, segundo ele, pessoas próximas, ele destaca que foi meio que no calor da emoção, né, aquela coisa toda, mas, gente, ditadura é característica de países emergentes, né? Países onde você não aceita o resultado das urnas. Um exemplo aí da Venezuela. Venezuela, o Brasil está aqui, ó. O governo Lula está entalado com a Venezuela. Cortou laços, tá? Para você lembrar comigo, o governo Lula cortou laços com a Venezuela. Porque a Venezuela não apresentou dados concretos de que há uma democracia no país. Que foi uma eleição democrática. Tá? E outra, você tem aqui, nesse caso, partido completo, PL. Eu sei que a galera que defende o presidente Bolsonaro fala, isso é intriga, isso é difamação do presidente. A ver, né? A ver. Sabe que não é bem assim não, né? Esse detalhe para a gente pensar também. Certo? Bem, vamos lá para nossas questões. Eu separei aqui um jogo de questões falando sobre esse assunto, né? Para você. Porque depois a gente vai entrar no assunto contexto internacional, tá? Pra você ter uma ideia. Vamos lá, questõezinhas inéditas, tá? Sobre o uso das notas do Enem para ingresso em faculdade no exterior, é correto afirmar que todas as universidades europeias aceitam o Enem? Não. Portugal liderou em número de universidades que aprovam o Enem como processo seletivo. C. O Enem é reconhecido apenas em instituições da América Latina. D. O Enem não é aceito por nenhuma universidade. E o E. Para utilizar a nota do Enem no exterior é obrigatório o domínio de idioma inglês. Depende, né, gente? Depende do local. Não é todos, não precisa ser inglês, não. Depende do local. Ele generaliza nesse último item. Nós vamos aqui no B de bola, que é o mais correto. Portugal é o país com o maior número de universidades que aceitam o Enem. Apesar de o domínio de um idioma ser necessário em alguns países, ele não é obrigatório, tá, gente? Para todos os casos. As universidades fora da América Latina, como na França e Portugal, também confirmam o Enem. Então, ou seja, o nosso Enem voando e voando alto, né? Questão número 2. Sobre as taxas de fecundidade da América Latina, esta é a alternativa correta. Os países com maiores taxas de fecundidade são Uruguai, Cuba e Chile. As altas taxas de fecundidade estão diretamente relacionadas a maior acesso à educação e métodos contraceptivos.
C. Como Bolívia, Guatemala e Haiti, países apresentam as maiores taxas de fecundidade. D. As menores taxas de fecundidade impactam positivamente o crescimento econômico. Ou E. A variação das taxas de fecundidade da América Latina é incidente entre os países. Tá? Quem pensou no item C, correto, como Bolívia, Guatemala e Haiti, países apresentam as maiores taxas de fecundidade na região. Exatamente, ó, olha aí. Pronto. Apresenta maiores taxas devido a fatores como baixa educação e acesso limitado e métodos contraceptivos. Os países com menores taxas, como o Uruguai, apresentam maior controle populacional, mas com desafios relacionados ao envelhecimento populacional também. Então, toma lá da cá, né? Joguei essa ideia. Questão 3. Sobre o impacto da vitória de Donald Trump para o Brasil, assinala a alternativa correta. A. A vitória de Trump comprovada na desvalorização do dólar no mercado internacional. B. Houve conferência de bolsonaristas para acreditarem em um impacto positivo na agenda conservadora brasileira. C. A eleição de Trump foi ignorada no cenário político. Não. D. O governo brasileiro expressou apoio oficial à reeleição. E a vitória de Trump não teve impacto direto no cenário político. Vamos lá. O que nós temos aí, pessoal? Vamos no B aqui. Ó. Houve conferência de bolsonaristas para acreditarem, sim. A vitória de Trump foi comemorada pelos bolsonaristas que enxergaram semelhanças nas agendas conservadoras de ambos os líderes. Contudo, o dólar apresentou valorização e não houve apoio oficial do governo brasileiro à reeleição de Trump. Não existe, né, gente? Até porque, como aquilo que eu falei, um governo como o de Trump, gente, ele é completamente independente. Na verdade, o governo norte-americano ele só olha para aqueles países que, para eles, interessam de fato. E não são todos, né? E não são todos. Questão número 4. Sobre a escala 6x1, olha aí, aquela que eu falei. Ó. O mercado de trabalho analisa afirmativas. A escala 6x1 prevê 6 dias consecutivos de trabalho e 1 de descanso. Certa resposta. A proposta de redução para 36 horas semanais pode aumentar os custos operacionais das empresas. Tá? Redução? Claro, porque ele vai ter de contratar mais gente, né, pessoa? É verdadeiro. A adoção da escala 6x1 está diretamente relacionada à melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores. Nesse caso aí, melhoria não. Eles querem acabar com ela que está ligado. Falso. 4. A proposta de redução da jornada de trabalho é amplamente aceita por todas as entidades empresariais. Caramba, galera, aí ele foi longe, né? Aí ele surtou quando ele fala aceita por todo mundo, todo mundo aceita, aquela coisa toda. Não, a gente sabe que não é assim, né? Não é esse contexto do aceite, não. Grupos não estão aceitando isso de bom grado. Então, falso essa ideia. Então, professor, vamos ficar no item A, apenas 1 e 2, né? Certíssimo. Nosso comentário aqui, ó. A escala 6x1 prevê 6 dias consecutivos de trabalho e 1 de descanso. A redução para 36 horas semanais, embora traga benefícios para os trabalhadores, enfrenta resistência de entidades empresariais devido a custos operacionais adicionais. A relação direta entre escala 6x1 e melhoria da qualidade de vida não é consenso. Com certeza não é consenso, né, gente? É o Brasil sendo Brasil, né? 5. Sobre a discussão do G20 realizado no Brasil em 2024, a alternativa correta. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza foi liderada pela Argentina e contou com a adesão imediata do Brasil. Na verdade, essa ideia é do Brasil. Está errado esse item. O G20 deu maior destaque ao conflito na Ucrânia, em detrimento de temas sociais. C. A declaração final do G20 priorizou questões sociais e ambientais. D. A proposta de redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais foi rejeitada por todos os membros países e o G20 foi marcado por consenso absoluto em relação a políticas de sustentabilidade. Quem pensou no item C aí, ó, gabaritou. O Brasil assumiu um papel de destaque nas promoções sociais e ambientais, liderando a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A adesão da Argentina foi tardia e o G20 manteve atenção ao conflito na Ucrânia sem lidar com questões sociais. Exatamente isso. Galera. 5, né? C de casa. Beleza? Bem, deu para a gente captar bem essas questões, essas informações que eu acabei de trazer. E agora vamos falar sobre mundo. Nesse segundo momento agora a gente vai falar sobre questões internacionais. Vamos lá, começamos aqui com questões ambientais.
Enchentes na Espanha, impactos nas enchentes, né? Valência foi gravemente afetada com danos à infraestrutura e à vida humana, né? Imagens satélites revelam a extensão de destruição que aconteceu em novembro na Espanha, gente. Causa: chuvas intensas associadas às mudanças climáticas. Consequências: mortes, desalojados e críticas à gestão governamental. É coisa que o Brasil viveu também no início do ano, no primeiro semestre no Rio Grande do Sul. É aquela questão, o cuidado com a questão ambiental, o cuidado com a questão de saneamento básico, tudo isso, gente, tem que ser muito bem pensado. E o país hoje ele padece disso, né? A Espanha está vivenciando isso, não é nem porque o país está crescendo, mas as inversões térmicas, questões de temperatura climática, estão impactando sim essas mudanças. Gente, essa aqui foi outra coisa bem interessante, o uso de neve artificial no Chile, turma. As estações de esqui chilenas recorreram à neve artificial devido à diminuição da neve. Gente, isso aqui, galera, tem ou não tem a ver com aquecimento global? E o interessante, pessoal, quando você fala dessa questão do aquecimento global, os Estados Unidos, um dos ministros lá, um dos caras que vai ocupar um cargo de primeiro escalão no governo de Donald Trump, falou que não acredita no aquecimento global. Aí um exemplo cabal de tudo isso. Causas: mudanças climáticas e aumento de temperaturas globais. Desafios: custos elevados e impactos ambientais dessa prática. É porque você está criando gelo, não é um ambiente natural, não é um contexto natural, né? Então você está impactando também. Energia, mudanças, alterações, tudo é muito preocupante. Mas tem um outro lado, né? Chile, a questão do turismo, né, gente? Eleição dos Estados Unidos, funcionamento do sistema eleitoral, papel dos delegados no colégio eleitoral é muito importante, né? E regras em caso de empate, que é justamente aquela questão uma das regras. Uma das regras é aquele colégio eleitoral onde tem maior contingente populacional de delegados, aliás, população de delegados. Então, se o candidato ele ganhou vários pontos e tal, e o outro superou ele, aí empatou, deu empate. Pá. Pô, como assim? Aí, qual o segmento? Qual é aquele colégio eleitoral que tem maior contingente de delegados? X. Opa, então vamos lá. Esse ele ganhou nesse. Ele ganhou então as eleições. Esse é um dos critérios, tem vários. Candidato de destaque. Lembrando que em novembro ele estava rolando, né? Então nós temos o Trump, e a Kamala perdeu. Perguntas do jogo. Temas como aborto, imigração e economia polarizaram os candidatos. E o país também, que já é. Trajetória de Trump que eu quis trazer. De empresário, apresentador de TV, um político de destaque. Características marcantes: política populista, retóricas controversas. Impactos globais: relações tensas com aliados históricos e fortalecimento de agendas conservadoras, sempre. Um dos pontos que o Trump mais defende, para você ter uma ideia, mais quer, coisa dele, ele quer mesmo, é a questão, galera, a respeito de geração de emprego no país e a negação de alguns aspectos tecnológicos. Então, ou seja, ele acredita que não vamos mais comercializar com a China, não vamos mais comprar produto chinês, vamos trazer para cá as fábricas, vamos trazer de volta as fábricas. Gente, não é assim que funciona. Não é assim. As fábricas, elas estão lá porque tem mão de obra mais barata e outra. Há um processo de tecnicismo nessas fábricas. E o americano médio, né, o trabalhador, ele não está muito disposto a aprender muita coisa, não. Tá muito, não. Ele quer tocar o barco dele, diga de passagem. Então, mas é uma pauta populista e conservadora. Que eu diria para vocês que ela enche os olhos dos interessados. Sem sombra de dúvida. Ela enche os olhos dos interessados. Os caras olham assim, caramba, é isso que a gente quer mesmo. E vai com tudo, né? O que mais? Tendências climáticas, né, e conflitos também, isso aqui é América Latina aí. Impactos das enchentes e regularização de imigrantes na Espanha, também vem crescendo. Ucrânia e Rússia, uso de drones, drones e mísseis como novas táticas militares lá no país. E apoio dos Estados Unidos com envio de armas de longo alcance. Lembrando a você que o Donald Trump já falou, ano que vem ele não vai apoiar a questão
da Ucrânia mais. Hoje as armas que estão lá dentro da Ucrânia são armas norte-americanas. O Trump até porque o Trump ele é simpatizante de quem? Vladimir Putin. Israel e Palestina, né, escalada de confronto com Hezbollah e Gaza, vem crescendo bastante também, né, turma? Vem. E esse conflito, lembrando a vocês que ele já fez um ano, foi em outubro do ano de 2023, nós já estamos findamos novembro de 2024. Tendências culturais e sociais, está aqui a Europa e aí diversidade, né, gente, também. Escritores questionam a inclusão limitada na sociedade europeia também, muito difícil essa inserção de novas culturas. Na África, destaca o crescimento de figuras icônicas como uma vovó fashion, desafiando estereótipos também. Na América Latina, polêmicas culturais em músicas e debates sobre direita e esquerda constante no país, né? Isso tudo vem crescendo bastante também, ali para a gente ter uma noção do que eu estou falando. Então, dentro desse contexto das nossas tendências culturais, foi isso aí que eu quis destacar com vocês. E avancemos aqui, olha lá. Tecnologia e segurança já fala por si. Starlink e Elon Musk, Brasil e China, né? Desafiam o domínio de Starlink, gente. Gente, Starlink é aquela questão, né? Hoje você tem tecnologia de ponta ligada ao contexto do Elon Musk e é via satélite, né? Estava vendo esse dia uma reportagem, né? Link Starlink, falando sobre isso. A pessoa comentando que ela pagou R$1.500 na antena e paga R$300 por mês por, acho que se eu não me engano, são 100 ou 200 gigas de internet, né? Mas assim, estável, isso é mais para locais mais isolados, né? Tipo várias, Amazonas, fazendas, esses locais. Mas hoje em dia também no Brasil, vários cantões já chega a internet, né? De repente, uma internet que você não quer que seja um monitoramento distinto, mas há monitoramento, fato. Cabos submarinos também na área tecnológica, né? Rompimento suspeito levantam debate sobre sabotagem, cabos ligando. Os cabos estão boa parte no Oceano Atlântico, né, gente? Então, a sabotagem, sim. Satélites de espionagem também, incidentes com satélites alimentaram enormes potências globais, inclusive acusações sobre Elon Musk. Lembrando a você que Elon Musk, hoje, ele está dentro do governo norte-americano, o governo Trump. Algo extremamente suspeito, né, pessoal? Totalmente ali. E destaquei também educação e sociedade aqui para a gente pensar. No global, né, exemplos globais, citei o caso aqui, Coreia do Sul e sua versão do Enem, também é um exemplo, com pressão extrema sobre estudantes, né? Escolas do Reino Unido também banem celulares, melhorando o desempenho dos alunos. Isso aqui, gente, reverberou no Brasil, né? Você lembra que São Paulo, Rio de Janeiro, as principais capitais, inclusive o governo federal. O governo federal também está batendo essa tecla já e já está trabalhando com isso aí. Nós temos desafios culturais, meninas na Índia, né, enfrentam a puberdade precoce por desnutrição e fatores ambientais. Interessante isso daqui, gente, isso aqui é uma pegada muito social que a banca cobra muito de vocês também. A gente tem muita cobrança acima disso, né? Que é justamente essa ideia sobre a questão de questões culturais. E no mundo envolveu esse caso de desnutrição na Índia, que é um país... Primeiro, é o país mais populoso do mundo, né? Você lembra claramente disso também. Bora ver como é que isso cai em questões? Vamos lá. Primeira questão. Sobre as enchentes na Espanha, está na alternativa correta. A. As enchentes em Valência foram causadas exclusivamente por uma falha na infraestrutura local. B. As imagens de satélites mostram que os danos foram restritos. C. As enchentes resultaram em mais de 200 mortos. D. O governo espanhol foi amplamente elogiado. E E. A causa principal das enchentes foi um rompimento de barragem na região de Valência. Né, galera? Não. Lembra que nós falamos aqui do item. Nesse caso, vamos para o item C. As enchentes resultaram em mais de 200 mortos, milhares de desalojados e severas críticas à gestão governamental. Aqui, ó, as enchentes foram associadas a chuvas intensas, agravadas pelas mudanças climáticas. Embora o governo tenha tomado medidas, houve críticas e protestos pela falta de preparo para desastres dessa magnitude também. Daí a ideia central. Questão número 2. Sobre o uso de neve artificial no Chile, é correto afirmar, a prática de produção nunca artificial foi abandonada devido a alto custo. B. O uso de neve artificial é uma resposta às mudanças climáticas. C. As estações de esqui chilenas não utilizam neve artificial. E D. A produção de neve artificial resolve completamente os problemas econômicos e ambientais da região. Não. E o E. O uso de neve artificial não depende de grandes quantidades de água ou energia, ou depende. Então, B de bola,
que é essa daí, né? O uso de neve artificial é uma resposta a mudanças climáticas que causam invernos mais secos no Chile. E B, né, aí a ideia, a produção de neve permite a manutenção das operações turísticas em estação de esqui, mas tem custos elevados e pode impactar a qualidade do meio ambiente, sim, porque você está tirando uma grande quantidade de água, né, da região, do local, impactando diretamente também. Então, a ideia. 3, aliás. Sobre o sistema eleitoral dos Estados Unidos, analisa afirmativas abaixo. Primeiro, o presidente dos Estados Unidos é escolhido por voto direto da população, gente. Também não, né, gente? Não é voto direto, não. Falsa essa ideia. 2. Cada estado tem um número de delegados proporcional à sua população no colegiado eleitoral. Sim, é a proporcionalidade. Verdadeiro. Nesse caso, sim, né? Aí eu comentei com vocês um pouco daquilo que nós temos como diferencial, né, nas eleições norte-americanas a esse respeito aí. Há um contexto distinto, né? A figura dos delegados, o peso, né, desses delegados por lá também. Nós temos 3. Em caso de empate no colégio eleitoral, o Senado escolhe o presidente aí no contexto, tá? Em caso de empate, né? Não, falsa essa ideia. 4. Estados como Pensilvânia e Michigan têm grande influência nas eleições presidenciais devido à sua posição de estado pêndulo. Essa aqui é a verdadeira. Inclusive, esse aí do estado do pêndulo, gente, é um critério de desempate por lá, tá? Então, professor, vamos de B, né? Apenas 2 e 4. Comentário geral. O presidente dos Estados Unidos é eleito pelo colégio eleitoral não por voto direto. Em caso de empate, a Câmara de Representantes e não o Senado decide o presidente. Os estados pêndulo têm grande influência nas disputas eleitorais. Tanto tem influência nas disputas eleitorais que a partir do estado do pêndulo, é por isso que eu falei, é um dos critérios de desempate, porque tem a Câmara dos Representantes ali logo também. E os estados pêndulos, né, que garantem essa vitória. Por isso, você tem de conquistar o maior quantitativo possível de delegados. Questão 4. Sobre a trajetória de Trump, é correto afirmar que, antes de entrar na política, Trump era um empresário focado exclusivamente no setor tecnologia. B. Durante o seu primeiro mandato, Trump buscou fortalecer alianças internacionais tradicionais. C. Trump foi eleito para seu segundo mandato em 2024 com base em promessas de fortalecimento econômico. D. Sua carreira política começou em 2000, quando foi eleito senador pelo partido. E o E. A eleição de Trump em 2024 foi marcada por um apoio limitado de grupos conservadores latinos. Não, ilimitado. B. Não, C de casa aqui, ó. Trump foi eleito para seu segundo mandato com base em promessas de fortalecimento econômico e políticas nacionalistas. C. Trump se destacou como empresário, apresentador antes de entrar na política, defendendo pautas conservadoras e nacionalistas. Sua reeleição foi impulsionada por sua base conservadora e apoio crescente de grupos latinos aí que nós tivemos. Sim, surpreendeu muita gente, mas é realidade, né? E olha que ele tem uma política muito forte, mas muito forte mesmo, a política de Donald Trump, ligada àquela questão eleitoral latina da fronteira do México. Vocês têm uma ideia. Questão 5. Sobre o encontro do G20 no Brasil em 2024, a alternativa correta. Aí mundo aqui, né? O Brasil aderiu à nova rota da seda. Isso tem a ver com a China, tá, gente? Isso daí. B. O G20 focou exclusivamente no conflito entre Ucrânia e Rússia. C. O Brasil liderou a criação de uma aliança global. D. A Argentina foi a primeira a aderir à proposta. Ou o encontro foi dominado por conflitos diplomáticos. Não, né, galera? Vamos na C aqui também, ó. O Brasil liderou a criação de uma aliança global para combater a fome e a pobreza, destacando-se nas discussões. Nosso comentário, então. O Brasil assumiu o protagonismo no G20 ao propor medidas para reduzir a fome e a pobreza. Apesar das resistências, como na Argentina, o encontro trouxe avanços nas discussões sociais e ambientais, e, é claro, a Argentina acabou aderindo a alguns contextos. Mas eu falei para vocês, vamos ficar alerta, porque com a questão da eleição, com a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, as coisas vão estar mudando muito por lá também. Com certeza, porque a Argentina tem o apoio de Trump e vai pedir esse apoio, pela questão de ideologia política que eles têm. Muita coisinha, né? Pessoal, procurei fazer um bom resumo para vocês dos fatos que aconteceram em novembro, né, de 2024. E já convido vocês porque logo nós vamos estar falando sobre a realidade de dezembro
e retrospectiva 2024. Eu vou fazer uma retrospectiva 2024 bombando aqui para vocês. Vem comigo, logo, logo, tá bom? Aquele abraço para todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação. Além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!